Gustavo Negreiros, eu quero começar com você. Boa tarde, né, Thaís e Gustavo? Quero começar com você. A governadora deu um freio de arrumação aí em todo o PT e está todo mundo agora alinhado com essa pré-candidatura de Carlos Eduardo Alves ao Senado? Boa tarde, Micara. Boa tarde, Thaisa. Olha, isso aí eu elogio muito o Fátima, que num mundo carente de lideranças, aqui no Rio Grande do Norte, Fátima é líder. Fátima é líder e ela faz do jeito que tem que ser feito, que um líder tem que ser feito. Um líder, ele não é feito para agradar a todo mundo. Ele não é feito para agradar a todos. Como é que foi essa história? Fátima foi para Mossoró, está na região oeste esses dias. Acredito que vai até passar por Itaú, que lá em Itaú tem o pessoal aí que faz umas pesquisas boas danadas, mas ela está na região oeste. Ela chamou Isolda e disse assim: olha, você é líder lá em Mossoró também, né? Você tem cargos lá em Mossoró. Você quer continuar com esses cargos? Você quer continuar com o meu apoio? Isolda, quero. Pronto, tá aí. Aí é Carlos Eduardo. E o fato não está errado em fazer isso, não. O problema é o seguinte, Micarla e Thaís, que nem tudo que se diz na frente das câmeras, no microfone, é a realidade do quem está por trás. Nessa fala, Isolda justifica que Rafael Mota é uma pessoa, gente muito boa, é uma pessoa muito querida. Ela diz assim que é o jeito ir com Carlos Eduardo. Então, assim, entre linhas, mesmo ela dando apoio, ela diz o contrário, sabe? Ela gosta de Rafael e está sendo obrigada a apoiar o camarada Carlos. Essa é uma realidade que não é só dela, não. É de Natália, é de Brisa, é de Jean Paul, sabe? Só que ninguém... Natália não, Natália fala que essa, coitada, não tem um secretário. Um secretário ela não conseguiu indicar. Né? Mas ninguém fala que não tem coragem. Mas a realidade é essa. A deputada foi enquadrada, uma verdadeira chave de roda, e isso não é uma crítica à governadora de jeito nenhum. É um elogio. A oposição que ela tem, né? O pessoal é frouxo, e aí, por isso que não tem a porcentagem ainda que ela tem, porque falta coragem para a oposição a Fátima Bezerra. Eu aproveito isso que Gustavo acabou de dizer, Thaisa, e te pergunto, você concorda? Foi uma chave de roda ou foi uma demonstração realmente da liderança de Fátima junto ao PT? Ou, além as duas opções acima colocadas, também tem esse histórico do PT de que eles brigam, eles discutem internamente, mas quando vão para as ruas, estão todos juntos. Você acha que isso vai valer para essa eleição? O PT vai seguir unido com Carlos Eduardo Alves? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, vocês que nos acompanham. Micarla, em relação à deputada Isolda Dantas, ela pode até ter recebido a chave de roda, mas bem antes daquela reunião do domingo. A deputada Isolda Dantas, naquela reunião do domingo, ela votou sim a favor da candidatura de Carlos Eduardo. Ela só votou contra a de Walter Alves como vice. Eu conversei exatamente no mesmo dia com a deputada, ela me explicou como aconteceu. Ela e foram 20 votos da tendência de Isolda Dantas que votaram a favor da candidatura de Carlos Eduardo. Nesses 20 votos inclui aí a vereadora Brisa, lá da Câmara Municipal. Quem votou contra toda a chapa, contra PDT e contra MDB, foi a deputada Natália Bonavides, mas a deputada Isolda já tinha se posicionado favorável a Carlos Eduardo desde aquela reunião. E o candidato Carlos Eduardo, Micarla, a gente disse que a governadora foi para o Oeste e que ele não iria ser levado debaixo do braço. Ele postou agora há pouco na rede social dele, sendo recebido pelo prefeito Pezão, lá no município de Marizal. O Marizal é o último dos 9 municípios da agenda da governadora Fátima Bezerra. E ele falou lá, sendo recebido pelo prefeito Pezão. Na segunda postagem, ele já colocou, apertando a mão da governadora e dizendo assim, recebendo a governadora. Ele já tomou conta do município de Marizal, é ele que recebeu a governadora, não foi nem o prefeito Pezão. Eu fico na dúvida se o prefeito Pezão apoia mesmo ele, porque dei uma cascavilhada aqui na rede social do prefeito, ele não postou nada com o Carlos Eduardo, postou esperando a nossa governadora. E aí, nas postagens anteriores dele,
Tem ele com o Gustavo Carvalho, tem ele com o Kelpis Lima, mas não tem nada com o Carlos Eduardo, mas também não tem com nenhum pré-candidato a senador. Fiquei na dúvida. Então, o candidato Carlos Eduardo foi para o interior para, pelo menos, tirar uma foto e dizer que acompanhou a governadora Fátima Bezerra na agenda de hoje. O que Thaisa diz exatamente não, existe um prefeito lá em Umarizal, a 9ª cidade que a governadora, né, colocou ali na agenda e que se coloca de uma forma gentil aí, receber, né, o pré-candidato Carlos Eduardo. Mas o fato é que, vamos aqui para Natal, o prefeito Álvaro Dias exonerou a mulher do pré-candidato Carlos Eduardo Alves, Andréa Ramalho, que era secretária da Mulher na sua gestão. E hoje, a nossa repórter de Assis Oliveira chegou, como quem não quer nada, lá durante o evento na Prefeitura sobre a retomada do São João e falou com o prefeito Álvaro Dias. E afinal, o prefeito está rompido realmente, não existe mais relacionamento político entre o senhor e o ex-prefeito e agora pré-candidato Carlos Eduardo Alves. Eu queria que vocês escutassem, vocês ouvissem o que o prefeito Álvaro Dias disse à nossa repórter de Assis Oliveira. Um afastamento que já existiu, né, desde muito tempo, ele tomou uma posição divergente, diferente da nossa. Então, claro que ele, agindo de uma maneira diferente, as pessoas ligadas a ele, que pretendem ir no mesmo rumo, não podem participar de uma gestão, até porque são cargos de confiança do prefeito. Sendo cargos de confiança do prefeito, não podem divergir, discordar e atuar de uma maneira contrária, diferente das diretrizes emanadas pelo prefeito e pela gestão. O senhor já definiu quem vai apoiar para governo? Não, nós temos tempo, vamos pensar. Eu defini o nosso candidato ao Senado, que é o pré-candidato Rogério Marinho. Mas com relação ao governo, falta muito tempo ainda, vamos aguardar, ver se surgem fatos novos para poder ter uma definição. Está aí a entrevista aí, do prefeito de Natal, Álvaro Dias, falando, eu acredito que pela primeira vez publicamente, sobre a realidade desse rompimento. E aí, Gustavo Negreiro, você acha que na hora que o prefeito diz, não, eu ainda não sei quem eu vou apoiar para o governo, mas, de todo jeito, eu sei quem eu não vou apoiar para o Senado e essa pessoa é Carlos Eduardo Alves. Você acha que o prefeito aí já está começando a delinear qual vai ser o posicionamento dele nessa eleição? Olha, primeiramente parabenizar de Assis aí pelo furo, foi a primeira palavra, pelo menos gravada aí, do prefeito em relação ao rompimento com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo também confirmou a Rádio 98 FM que rompeu com o prefeito Álvaro Dias. Na verdade, diferente de Ezequiel, que só Ezequiel fala por Ezequiel, Andréa fala por Carlos Eduardo. Isso aí é bem claro que Carlos Eduardo é muito obediente à esposa, então a Andréa já tinha, de fato, anunciado. Olha, veio o discurso de Álvaro, como já está mudando. Né? Chegou até a se duvidar, Álvaro vai ficar com Carlos Eduardo? Não, Álvaro está fechado com o Rogério, Álvaro vai já com Fábio Dantas, não vai ter escolha, porque se ele deixa esse espaço em aberto, alguém ocupa. E Álvaro está vendo Carlos Eduardo na chuva, Carlos Eduardo na chuva, no sereno, no sol, tomando raio, ventania, poeira e sereno, tudo. Então, a tragédia que foi mudar de lado. E Álvaro é muito claro que ele tem um lado. E é o lado oposto da governadora Fátima Bezerra. Ele pode ir para Cloriza, ele pode ir para Stevenson, ele pode ter até aquele rapaz que cobre e fecha aí na periferia, ele pode apoiar qualquer um desses, que não fica complicado, não. Mas o apoio à governadora Fátima Bezerra, ele deve a reeleição dele, principalmente a governadora Fátima Bezerra. Porque se fez um parâmetro entre a Prefeitura de Natal e o governo do Estado. E as pessoas viram como agiu um e como agiu o outro.
Então, é muito claro como a governadora Fátima Bezerra tem uma importância gigante na carreira política de Álvaro Dias. Ele antagonizou com ela, ele foi eleito prefeito aqui da cidade de Natal. É isso aí, eu acho que é só questão de tempo, ele vai aí, Fábio vai ter que crescer mais um pouquinho, aí Álvaro chega tranquilamente, é questão de gravidade, pessoal. Ele chega tranquilamente à campanha de Fábio Dantas. Thaisa, você acha que isso que Gustavo acabou de colocar realmente vai acontecer? O prefeito Álvaro Dias é quase assim, é um caminho que ele começou com Rogério Marinho, se colocando aí, colocando Rogério como o seu pré-candidato ao Senado. Você acha que é um caminho meio que sem volta? Ele deve apoiar Fábio Dantas agora? Micaela, se a matemática é essa, de votar em Rogério Marinho e apoiar Fábio Dantas, então a matemática está errada no estado todo. Eu não sei bem para onde o prefeito Álvaro Dias vai, mas a maioria dos prefeitos do Rio Grande do Norte que apoia Rogério Marinho apoia a governadora Fátima Bezerra. Então, essa matemática de estar com o Rogério tem que estar com o Fábio não existe. Agora, antes de falar sobre essa declaração, de comentar essa declaração de Álvaro Dias sobre o rompimento com o Carlos Eduardo, eu quero só dizer que chegou a informação agora, eu tinha tentado uma informação, não tinha tido resposta, acabei de ter a informação lá do Oeste, Micarla e Gustavo, que o prefeito Pezão, que recebeu o candidato Carlos Eduardo, vota na governadora Fátima Bezerra e em Rogério Marinho para o Senado, não vota nele, ele está lá fazendo toda essa parafernália, mas ele não tem o voto do prefeito Pezão. Sobre essa declaração de Álvaro Dias, de romper com Carlos Eduardo, Micarla, isso é uma coisa tão antiga, essa declaração de hoje é apenas a milésima, vamos dizer assim. A primeira vez que eu coloquei, que eu postei esse rompimento de Álvaro Dias com Carlos Eduardo, foi exatamente no dia 7 de novembro de 2018, exatamente quando tinha acabado a eleição de Carlos Eduardo para o governo, quando ele foi derrotado, porque ele não imaginava nunca que ele seria derrotado, e ele combinou ali com Álvaro que quando eu for eleito, eu vou ser eleito governador, e aí você pode acabar o compromisso comigo, porque eu vou pegar os meus funcionários que estão na prefeitura e vou levar para o governo do estado. Então, a manchete que eu publiquei no dia 7 de novembro de 2018, Micarla, foi exatamente essa. Álvaro diz que seu compromisso com Carlos Eduardo acabou. Isso em 7 de novembro de 2018. Em 23 de novembro de 2020, Micarla, outra manchete. Álvaro reafirma que não tem compromisso com candidatura de Carlos Eduardo. Isso, se não for rompimento, para mim, não tem outro nome. E há exatamente um ano atrás, junho de 2021, mais uma manchete. Prefeito Álvaro Dias afirma que não tem compromisso político com Carlos Eduardo. Então, o rompimento foi desde quando Carlos Eduardo foi derrotado para o governo do estado. O fato de André Ramalho ter conseguido continuar na prefeitura foi aquele penduricalho que não fazia mal, até porque ela tinha uma secretaria sem dinheiro, sem orçamento, sem poder, sem nada. Ela apenas estava lá enfeitando uma secretaria da prefeitura de Álvaro Dias. O que Álvaro dizia na época era tipo assim, para não dizer que eu fui ingrato com ele meio que quis agradar. Agora, compromisso zero desde quando o Carlos Eduardo foi derrotado para o governo. Então, esse processo final, como disse hoje Carlos Eduardo, de afastamento, é apenas um processo final mesmo, porque já tinha sido iniciado desde 2018. No caso agora, eu queria só sair um pouquinho do cenário local e ir para o cenário nacional. Gustavo, um dos assuntos que mais movimentaram, né, de ontem para hoje, o jornalismo, os blogs, enfim, foi a questão desse debate sobre a possível privatização da Petrobras e também da Eletrobras. O candidato, né, o pré-candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já disse, se privatizar, quem comprar a Petrobras ou a Eletrobras vai ter problemas, porque eu vou ser reeleito. E aí, como é que você vê isso, Gustavo?
Olha, se há uma coisa que o Jair Bolsonaro descumpriu de sua promessa de campanha foi a questão da privatização. Ele falhou e eu espero que depois de reeleito ele não falhe novamente. Só que essa privatização ela não sai agora nem a pau. Eu acho certíssimo que seja colocado no debate político. Se Lula for eleito, não se privatiza. Se Jair Bolsonaro for eleito, se privatiza. Eu acho que deveria ser muito claro isso para todos os lados. É lógico que Lula não quer privatizar, porque ele gosta de fazer um esquema. Roubaram, ninguém roubou. O dinheiro saiu roubado da Petrobras, 62 bilhões de reais na época, né? Isso corrigido, porque se corrige o dinheiro, dá muito mais. Então, assim, Lula não quer, eu entendo porque ele quer desarmar a população, por causa dos manos, ele quer os manos desarmados e a população de bem desarmada. Então, assim, mas a crítica a Bolsonaro fica, ele falhou, ele não privatizou os Correios, não privatizou Banco do Brasil, não privatizou Eletrobras nem Petrobras, deveria ter privatizado todas elas e ter feito a Caixa Econômica talvez como um banco público, mas mesmo assim eu ainda tenho dúvida se não deveria privatizar a Caixa Econômica também. Ô, Thaisa, o que você acha sobre esse assunto, hein? No caso, você acha que o ex-presidente Lula já está mandando um recado, assim, para quem está vendo as pesquisas eleitorais, dizendo, olha, não compra porque eu vou desfazer esse negócio? Micaela, tudo tem que passar pelo Congresso, né? E o Congresso não vai assinar embaixo, exatamente no ano de eleição, onde esse tipo de assunto pode ser muito indigesto nos estados de cada deputado para votar, né? Então, o caso da venda da Petrobras, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele é a favor da venda, mas ele diz que a forma como está sendo feita pelo governo de Bolsonaro é uma forma atabalhoada e eleitoreira. Isso dito por uma pessoa, um especialista que é favorável à venda da Petrobras. O presidente Bolsonaro agora, ele diz que precisa fatiar a Petrobras, a palavra que ele está usando agora é essa. E ele fatiou muito bem quando ele distribuiu agora, essa semana passada, 100% dos lucros com seus acionistas. Então, se na época do governo Lula se roubava a Petrobras, agora ele dá de presente. Muita gente enricou lá no governo passado, porque fatiava de outra forma, e muita gente agora está muito rico, porque recebeu de mão beijada do presidente Jair Bolsonaro. No caso da Eletrobras, Micaela, o Senado hoje tem um projeto deixado lá, já debatido, do senador do Rio Grande do Norte, Jean Paul, que ele pede ali a fusão da Petrobras com a Eletrobras, porque ele acha que o setor energético deve ser tratado de uma forma só. O senador Jean Paul também diz que a Eletrobras, a venda da Petrobras, além de Jean Paul, vários especialistas também disseram, causa prejuízo ao Brasil a forma como está sendo vendida, porque ela está sendo entregue de mão beijada por um preço, Micaela, infinitamente menor do que vale, porque vários produtos da Eletrobras, várias ações da Petrobras, serviços da Petrobras, não estariam sendo incluídos no valor da venda. Então, e o que é pior nessa história da venda da Eletrobras, Micaela? O consumidor não vai lucrar nada. Então, o Tribunal de Contas da União já autorizou a venda. O preço é estimado ali em 67 bilhões, mas na fatura final do consumidor, na continha de luz que você recebe, não vai diminuir um centavo. É mais um projeto eleitoreiro. O presidente precisa arrecadar dinheiro para a campanha, mas isso tem que passar pelo Congresso, então, se ele vai vender, ele vai ter que esperar ser reeleito. Galvão Gustavo Negreiros, como, né? A gente já está começando. Aí o final de semana teve uma declaração muito interessante do presidente Jair Bolsonaro, ele estava saindo ontem, ele disse, eu já sei porque as mulheres gostam mais de Lula do que de mim, é porque ele é mais bonito que eu. O que é que você acha, hein, Thaisa? Lula é mais bonito que Bolsonaro? Não, Micaela, eu acho que não tem nada de beleza nessa história. Bolsonaro, como sempre, envolvendo a questão de relações pessoais, sexuais. Ele sempre... Não muda o assunto. Sempre ele é mais bonito ou menos bonito? Aí, agora eu estou querendo fazer uma enquete aqui. Você e Gustavo. Não. Quem é mais bonito? Não, eu acho os dois iguais. Agora, acho que Bolsonaro parece que tem caspa. Ele tem uma cara de sujo e parece que tem caspa. E você, hein, Gustavo? Você acha que ele tem cara de quem tem caspa? Se eu fosse fresco, eu iria para a cama com o Bolsonaro, com certeza. Meu Deus do céu.
Se é por causa dos olhos azuis, o meu marido já tem olho azul, já estou muito Então bem já tá organizada. ok, Agora, né? Micaela, o que Bolsonaro está querendo é atrair o voto das mulheres, ele está ali na pesquisa muito aquém do voto das mulheres por causa das declarações machistas dele. Ele chegou ao ponto de dizer que tem uma filha mulher porque deu uma fraquejada. Ele gosta de atingir, de agredir jornalistas mulheres, já homem, ele tem mais respeito. Ele disse que uma deputada não era tão feia que não merecia nem ser estuprada. Então, sobre mulheres, eu acho que ele está longe de conquistar esse voto. Thaísa Galvão, Gustavo Negreiros, obrigada pela participação de vocês. E um bom final de semana, a gente se vê segunda.